Olá pessoal, tudo bem? Quem não me conhece, eu sou o Diogo Esteves Pereira, tenho aí vasta experiência no serviço público, né? E atualmente sou servidor do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, professor especial da presidência. Também sou autor de alguns livros aí pela editora História. Inclusive o livro Teses Defensivas de Improbidade Administrativa, né? Que é esse aqui, quem não conhece, está na terceira edição, né? Então, é um livro que, graças a Deus, está saindo bem, já estamos aí na terceira edição. E hoje aqui nós resolvemos fazer um vídeo e falar um pouco sobre improbidade administrativa, né? Vamos falar sobre as principais alterações que a Lei de Improbidade Administrativa sofreu em decorrência da Lei 14.230 de 2021 e os seus impactos, né, na defesa, no exercício do direito de defesa, né? Que é um direito fundamental, e esses impactos foram muito grandes. Então vamos fazer aqui um apanhado aqui rápido dos principais, para vocês terem aí uma noção básica do que foi alterado. Já temos aí já 5 anos, né, dessa alteração, temos diversas decisões, o próprio Supremo Tribunal Federal, em alguns casos, suspendendo alguns dispositivos da lei, outros mantendo, né? O Superior Tribunal de Justiça também, com diversas decisões sobre essa lei, diversos entendimentos, e nós vamos aqui focar em falar sobre as principais alterações aí na visão da defesa, né? Então, vamos partir para o conteúdo, vamos falar logo, né, do que interessa. E aí aqui é importante chamar a atenção de todos, quem milita, quem advoga aí na área, para ter uma certa cautela, uma certa atenção com as alterações, porque muitas alterações não são observadas nem mesmo pelos magistrados no momento de processar aí uma ação de improbidade administrativa. E aí o advogado diligente, cauteloso, pode conseguir aí uma nulidade, né, para anular o processo, ele tendo todo o cuidado para poder analisar. E além disso também, observando aí com muito, muita cautela aí a nova legislação e o entendimento, também é possível e consiga até uma absolvição para o seu cliente com base nos entendimentos e atual, é, na atual lei de improbidade administrativa. Então, por isso que a gente chama a todos aí a atenção para poder observar as principais mudanças, né? Para que consiga lograr isso aí no seu trabalho, nos processos de improbidade administrativa, né? Então, assim, começando, eu vou passar rapidamente alguns pontos que houveram algumas alterações e depois falo um pouco de cada um, né? Nosso objetivo aqui não é aprofundar, mas falar de forma rápida aí de cada uma das alterações que a gente importa aí, que a gente entende mais importantes, né? Não dá para falar aqui em todas, mas vamos falar das principais. Tá bom? A primeira grande alteração que nós tivemos foi lá a revogação do tipo culposo em sede de improbidade administrativa, né? Antes de 2021, era possível o fato, o ato culposo, caracterizar o ato de improbidade administrativa. Hoje, com o advento da Lei 2021, para que possa caracterizar o ato de improbidade administrativa, exige que a conduta seja dolosa, não bastando a culpa, né? Aqui tem até uma discussão aí doutrinária que
gente até concorda, tem súmula do Tribunal de Justiça do Paraná, falando que após o advento daquelas alterações da lei de introdução às normas do direito brasileiro, a culpa por si só não bastava para caracterizar a improbidade administrativa. Aqui nós estamos falando dos casos anteriores a 2021, de 2018 a 2021. E, posteriormente, a 2021, exige-se o dolo, né? Isso aqui é indiscutível, né? Hoje o Supremo já bateu o martelo sobre a constitucionalidade, né, da alteração que sofreu aí pela Lei 14.230, de 2021, falando que é exigido o dolo para caracterizar o ato de improbidade administrativa. Então, essa aqui é a primeira grande mudança que a gente teve aí, e o impacto na defesa é muito grande, porque o dolo, e aí a gente vê muitas críticas por parte do Ministério Público, né, dos órgãos aí de acusação, sede de improbidade, justamente porque a, a, o conjunto probatório para caracterizar dolo é muito mais difícil do que, no caso, a culpa, né? Então, eles têm criticado muito, né? Nós discordamos dessas críticas, porque realmente tem que ser sancionado quem tem a intenção de causar dano, né, à administração pública, e não somente que causa dano, às vezes, sem a intenção, né? Então, aqui é um ponto aqui importante para a gente debater, né, essa questão da intenção, porque a gente sabe a administração pública ela tem suas dificuldades e é muito dinâmico, né? Então, assim, tem situações que ocorrem em que você não pode penalizar o gestor por algo que ocorreu sem intenção, né? Sem intenção de causar prejuízo ao erário, de causar dano. Então, é uma alteração muito plausível, muito louvável, né? Para evitar até aí perseguições, enfim, de gestor. Quanto ao dolo, pessoal, aí é um entendimento meu, e o Supremo tem decisões nesse sentido também. Eu entendo que para caracterizar não basta o dolo simplesmente, tem que ser o dolo específico. Ou seja, qual a diferença do dolo geral para o dolo específico, né? A diferença é que a lei exige, do dolo a gente fala que ele é específico, que a lei exige, né? Lá no parágrafo 2º do artigo 1º, lá fala o seguinte: considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Então, tem que ter a finalidade, é específico que ele tem que ter a finalidade de alcançar o resultado ilícito, né? Então, é algo que a gente tem que debater. Quem quiser consulta no nosso livro, né? Tem decisões aí do STJ nesse sentido, tem decisões do TJ de Minas Gerais, né? Então, assim, temos várias decisões aí que tratamos desse assunto, tá? Então, consulta lá, inclusive a gente propõe a seguinte tese. Para caracterizar o ato de improbidade administrativa, existe a presença do dolo específico, né? A presença do dolo genérico por si só não caracteriza a ato de improbidade administrativa, tendo em vista que a lei exige o dolo específico, tá bom? Então, tá aí a primeira grande alteração. No segundo momento, né, nós vamos partir agora para uma segunda grande mudança, que eu também entendo muito pertinente. Eu vou falar aqui de duas mudanças, vamos dizer assim, em conjunto, que uma tem muita relação com a outra, né? Primeiro é quanto à natureza, a natureza da ação de improbidade administrativa, né? A natureza da ação de improbidade administrativa, por muito tempo, a lei foi omissa em definir qual é a natureza dessa ação, né? E agora, a partir de 2021, a lei de improbidade
ela define, né, que a natureza é sancionatória, né? Então, possui a natureza sancionatória. Qual o impacto para a defesa quando a gente fala que a natureza só assim, a gente tem que chamar a atenção. Eu vou ler o dispositivo do artigo 17d. A ação de improbidade administrativa é repressiva de caráter sancionatório, tá? Então, aqui agora já destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nessa lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Quando a lei, né, de forma clara, fala que a natureza da ação de improbidade ela é sancionatória, isso implica em definir que o processo de improbidade administrativa busca, ao fim e ao cabo, aplicar ou não uma penalidade, uma sanção em quem está sendo acusado. E isso acaba culminando, né, acaba trazendo para dentro do processo de natureza sancionatória todas as garantias de um processo sancionatório. As garantias que a gente tem lá também no direito penal, né? Então, isso aqui é muito importante. A primeira delas, e agora está de forma expressa na lei, é não se admitir a revelia, né? Não se admite em sede de improbidade administrativa a revelia, né? Então, se porventura o réu na ação de improbidade não responder, não, não constituir o seu advogado, o juiz não pode acolher a revelia e considerar os fatos narrados como verdadeiros. Então, aqui é muito importante. Outro ponto também que não se admite é a distribuição dinâmica do ônus da prova, né? Quem lembra lá da prova diabólica, lá no processo civil, né? A alteração de 2015 trouxe aí essa possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova nos casos de difícil comprovação. E a distribuição dinâmica do ônus da prova não pode ser adotada no processo de improbidade administrativa, né? Então, outro ponto aqui muito importante, outra alteração importante para resguardar, para garantir, né, o direito do acusado em sede de improbidade administrativa. Eu falo acusado, quando a gente fala que a natureza é sancionatória, pessoal, eu entendo que a gente não deve buscar lá o termo, né, a gente usa lá no processo civil de réu, autor e réu. Aqui na improbidade administrativa, a gente deve buscar se assemelha mais para com o processo penal. Então, a inicial para mim, é uma denúncia. O réu é um acusado, né? Está sendo acusado de cometer um ato ilícito, um ato de improbidade administrativa, né? Então, entendo que é mais por esse caminho, né? Outro ponto muito importante é a questão de quando falamos de quando nós falamos de processo de natureza sancionatória, consequentemente a gente tem que falar de paridade de armas entre as partes. Então, aqui tem algumas teses que eu desenvolvo sobre isso no meu livro, convido a todos a conhecer, né? Também vamos desenvolver essas teses no nosso curso, né? Então, estou convidando aqui vocês a conhecerem o nosso livro, conferir, estamos na terceira edição já, é um livro que tem muitas decisões que vão ajudar você, advogado, a defender o seu cliente, né? Você, gestor, também o livro vai ajudar na hora de você estar atuando no dia a dia, porque pode acontecer de ter uma circunstância fática, você pode ir lá consultar o livro para ver se já tem decisão sobre aquele assunto, né? Decisão favorável e considerou que não caracteriza ato de improbidade administrativa. Então,
aqui a gente fala da paridade de armas, enfim, falamos da aplicação como deve ser, que a própria lei fala que se aplica o Código de Processo Civil em vários pontos, e a gente fala que tem que ser com cautela essa aplicação, né? Então, basicamente isso. E aí, o próximo ponto que iríamos falar, um conjunto, ponto muito interessante, quase ninguém fala, né? E tem relação, tem proximidade com a definição da natureza da ação de improbidade administrativa, foi a revogação do tipo genérico previsto no parágrafo 1º do artigo 11, né, da lei de improbidade, né? Então, esse artigo 1º, parágrafo 11, artigo 1º, artigo 11, inciso 1º, perdão, esse dispositivo, o que ele falava, né? Constitui ato de improbidade, que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente praticar ato visando o fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Lendo esse artigo aqui, vocês estão vendo que ele é um tipo muito aberto. Então, qualquer fato, qualquer contexto fático em que a acusação do Ministério Público ou até a própria Fazenda Pública, que pode propor também ação de improbidade, poderia caracterizar a improbidade administrativa, porque fala contra a lei ou regulamento. Então amplifica demais, é um tipo muito aberto. E aí eu falei que tem muita relação com a natureza, porque hoje esse dispositivo, esse inciso foi revogado com a reforma de 2021, né? E também acho muito plausível, porque não pode ser qualquer desrespeito a um regulamento ou a uma lei, que acontece, né, no âmbito da administração pública, um simples desrespeito, vamos pensar assim, uma falta de envio de informações do SICAP, por exemplo, para o Tribunal de Contas, né, é coisa que acontece, infelizmente acontece, né, às vezes por descuido, e aí o Tribunal de Contas, inclusive, sanciona lá o gestor que não mandou fora do prazo, é um descumprimento de lei. É um descumprimento de lei que, se esse dispositivo estivesse em vigor, caracterizaria ato de improbidade administrativa. Entendeu? Então, assim, às vezes, um fato simples, eu falei assim, esquecer de enviar no prazo. Pode, se mandou um dia depois, já caracteriza o ato de improbidade. Entendeu? Então, assim, o gestor ele não teve a intenção de causar dano, não queria deixar de mandar. Às vezes, por descuido, desconhecimento, deixou de mandar a informação. Né? Então, tem vários casos fáticos em que poderia caracterizar. Com essa revogação, hoje prevalece o entendimento que os tipos são só aqueles que estão lá no artigo 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade, e tem que ter a incidência de algum deles para caracterizar o ato de improbidade administrativa. Isso aqui está em consonância com a natureza da ação de improbidade, que é sancionatória, né? E fecho, tipo, o princípio da legalidade lá, que a gente usa muito no direito penal. Tem que estar de forma expressa qual que é a ilegalidade para que caracterize improbidade administrativa. Então, é um dispositivo que foi revogado. A prescrição intercorrente foi uma novidade muito importante que veio nessa reforma, mas atualmente tem uma decisão do Supremo, do ministro Alexandre de Moraes, suspendendo. Na terceira edição da nossa obra, nós pontuamos essa situação e defendemos a constitucionalidade da norma, né? Diferentemente do entendimento do novo ministro, eu acho que ele não tem razão para poder suspender. Aí eu já ouvi promotor falando que, olha, o prazo médio, né, da ação de improbidade administrativa é 5 anos. Então foi colocada a prescrição intercorrente, primeiro grau, né,
5 anos. Então foi feita a improbidade a petição intercorrente de 4 justamente para prescrever essas ações. Só um dado aqui para a gente fazer uma reflexão, é o seguinte, 4 anos não são 4 dias, 4 anos é um tempo mais do que suficiente para que um processo tenha decisão definitiva, pelo menos em primeiro grau. Eu só deixo aqui um questionamento. Você que é prefeito, você que é vereador, você tem 4 anos para exercer o mandato. Por que que o judiciário não pode, pode ter essa obrigação de, durante 4 anos, julgar essa demanda? Se a gente pegar a Constituição, a gente não tem estabelecimento de prazos maiores, quase não temos, né? Pode ter que ter um ou outro, maiores que 4 anos. O plano plurianual, né, que é o nosso planejamento, que eu faço até crítica, acho que é pouco tempo, é 4 anos. Então, assim, os 4 anos para a prescrição intercorrente, na minha visão, é mais do que suficiente, né, para ter essa decisão aí de primeiro grau. E aí eu vejo que há um atestado aí do Supremo, do sistema de justiça como um todo, de ineficiência. Né? É uma ineficiência, porque 4 anos é um prazo razoável, sim. Inclusive, tem decisão da Corte Interamericana, no nosso livro tem, falando que o prazo de 5 anos ele é irrazoável, é excessivo. Né? Um caso que aconteceu na Venezuela, e aplicou-se lá a sanção, né, da Corte Interamericana à Venezuela, e o caso lá era uma sanção não penal, igual é a improbidade administrativa, em que entre a ocorrência dos fatos e a aplicação da sanção se decorreu 5 anos. Né? Então, é um julgado que a gente traz para poder refletir. Né? Então, convido a todos a conhecer. Enfim, temos aí também como novidade o acordo de não persecução civil, né? Ou seja, pode ser feito acordo aí entre as partes, né? Inclusive tem a possibilidade do processo ficar suspenso nesse período, né? Então, é outra novidade. Enfim, temos diversas aí novidades que foram incluídas na lei de improbidade administrativa, né? Eu falei do acordo de não persecução civil. E que mais? Vamos ver aqui se tem. Enfim, prescrição intercorrente falamos, a natureza também nós falamos. Enfim, a revogação do tipo do inciso 1º do artigo 11 também, nós falamos. E aí, eu convido todos agora para conhecer, né, o nosso curso. Vamos fazer um curso para tratar aí as principais teses de defesa em sede de improbidade administrativa, né? Vamos ter também aí mentoria em conjunto, né? Em grupo, mentoria individual. Você que é advogado, tem vários casos de improbidade, né? Quer trocar, quer ouvir uma segunda opinião, a gente vai estar aí nessa mentoria tendo essa possibilidade de debate, de trazer ideias e pontos que podem contribuir aí no seu dia a dia, né? Nessa atuação. E também aproveitando para convidar todos também para conhecer a Lex Juris, né? Lex Juris é a nova rede social jurídica aí. É uma rede social aí que tem o objetivo aí de trazer um ambiente focado, direto, focado, né? Para a gente não perder tempo para o mundo jurídico. Então, lá é uma rede social para você postar, compartilhar, curtir. Para você, a gente está criando aí uma ferramenta nova que é o fórum. Pensa aí, uma ferramenta inédita aí, nova, para a gente debater o conteúdo. Eu vou estar lá, vou estar postando conteúdo justamente sobre probidade administrativa para a gente debater no fórum. Então, convidar todos para poder entrar, conhecer, participar e convidar também os colegas para entrar, né, na Lex Juris, né, essa nova rede social. Ao invés de entrar na rede social para ficar perdendo tempo vendo dancinha, meme, piada,
coisas que não agregam a nós juristas, a gente agora tem uma rede social que é focada. Nós vamos para lá para debater, para discutir, para ver conteúdo jurídico e não para ficar perdendo tempo, né? Então, pessoal, era isso. Mais uma vez, convido também para conhecer a nossa obra. Nossa obra ela tem mais de 200 julgados, né? Mais de 200 já era na primeira edição. Então, hoje deve estar passando aí pelo menos aí os 250 julgados. E a gente também apresentou mais de 300 teses jurídicas defensivas, né? Então tem muitas teses aí, acho que pode ajudar muito vocês. Tem, ao final do livro, tem um índice remissivo com as teses. Então, assim, você quer ver o livro para ver como é que ele está, você já vai lá ao final, olha as teses, para depois você ir ver a justificativa, a fundamentação que foi utilizada para chegar naquela tese. Então temos esse ponto aí também bem legal, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.